Já falar nisso, achei uma foto sua que eu faço questão de te mostrar. Ai, não faça isso. De 2001. 2001? Com dread? Sério mesmo? Usa navegador coloridaço. Caralho, enfim. Que medo. Arquivo. Bom, eu sou o Thiago, do The Angel. De todos que falaram, eu sou o único que não trabalha com modificação corporal no sentido prático. Eu sempre fiquei mais focado na parte teórica da coisa. E acho que desde quando eu comecei, assim, então a minha ideia de conversar aqui é contar um pouquinho como que eu entrei no meio da Body Mods e como que foi isso até hoje, assim. Então, bom, eu comecei a me envolver com modificação corporal na adolescência, e aí era junto com os movimentos de contracultura que tinha na época dos anos 90, especificamente da música eletrônica. Comecei a frequentar feiras alternativas, o Mercado Mundo Mix, que na época era bem importante para a contracultura paulistana, e depois em outros estados também. E foi lá que eu tive meu primeiro contato prático com a Body Mods, assim, de ver piercing, tatuagem e outras coisas. Desde então eu nunca mais saí. Enfim, foi muito importante esse primeiro contato e eu gosto sempre de falar dele, assim. Porque eu percebo que ainda hoje essas feiras, como elas circulam, né, elas são itinerantes, elas acabam trazendo mais pessoas para essas práticas, assim. E que saem um pouquinho da coisa de convenção de tatuagem, né, que é clichê já. Bom, como eu falei, eu nunca me interessei em trabalhar com a coisa da Body Mod, nunca quis ser um piercer, um tatuador. Talvez, tipo, eu quero, mas não era um desejo muito grande, senão eu teria sido. E aí, como eu gostava sempre da parte teórica, eu tinha o hábito de pesquisar muito e na época não era tanto internet, então os contatos poucos que eu tinha com a internet, eu imprimia as coisas e deixava tudo isso guardado. Bom, aí eu comecei a estudar, fazer graduação, aí eu fui fazer moda, fui fazer design, blá blá blá, e acabei caindo na história. E aí na história eu encontrei a história do corpo, e aí eu resolvi fazer uma iniciação científica, que foi um estudo formal sobre a modificação corporal, né? E isso recentemente até. E aí, por sorte, eu tinha impresso esses materiais todos durante esses anos, desde 97 até agora, e eu pude usar, porque assim, tinha o NeoArt, que era do Felipe, da Suscom, que saiu do ar, então tinha muita produção, muita assim, pouca, porque quem vive essa coisa sabe que não tem muito livro, não tem muito site, não tem nada, mas o que tinha eu tinha guardado, assim. E aí me ajudou muito quando eu fui fazer a minha pesquisa. Bom, eu conversei com o Snoop, eu conversei com o André, li muitas coisas do André do Benizini que tinha no IM, né? Luciano, então assim, com as pessoas que... Pode passar. As pessoas que tiveram alguma atividade, né, na história da modificação corporal especificamente, eu saio um pouco da história da tatuagem, assim, eu avanço um pouco, né? Então eu pego o implante, a escarificação, até o piercing, mas aí já indo pro surface, o branding e tudo mais. E aí todas as pessoas que trabalharam com essas atividades, né, sejam profissionais ou entusiastas, eu procurei conversar. Porque como eu falei, como falta livro, como falta documentário, principalmente nacional, e o que tem na gringa fica em inglês, e quem não fala inglês se fudeu, quem não consegue entender. Então acho que esses contatos eram uma história oral, que a gente chama, né? Foi fundamental para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. E aí, assim, algumas curiosidades que rondaram essa produção, que eu já entreguei, já acabou, já página virada, como surge, né? Então, anos 80 lá, tinha 80 e 90, né? A questão dos movimentos mesmo de contracultura, o punk, o skinhead, cada um dentro do seu contexto corporal, né? E já muito forte o piercing, que nem tinha nome de piercing ainda, as perfurações em outras partes do corpo que aconteciam bem de forma legal, né? Tipo alfinete, enfim, coisas que não deveriam estar no corpo, mas estavam, até porque as pessoas
foi andando, né? Dos movimentos de contracultura, a coisa foi ganhando o espaço da moda, e nos anos 90 mesmo começou a ficar muito forte na moda, então os desfiles de moda já traziam essas interferências corporais, né? Então a gente já tem surgimento de alguns modelos também com modificações corporais, a Marina Dias, por exemplo, foi uma dos principais modelos bem, né, modificados para a época, com piercings, mamilo e faciais e tatuagens expostas. Oi? Luiz Careca também. Luiz, que até hoje também. Então toda essa galera assim, que vivia da noite, vivia da contracultura, né, foi importante para essa história da modificação do corpo. Sem contar os profissionais, né, que já estavam aí em atividade. Então a gente tem o André e a Zuba desde 92, ali, 94. Depois o Fernando chegam com as modificações mais, que a gente chama extremas, né? E por aí vai. Um dado importante que eu consegui buscar é que quando essa modificação corporal ela chega na sociedade paulistana, que foi meu foco de trabalho, ela vai alcançar uma galera da classe média B, A, na época. Então, primeiramente, ela não vai chegar ali numa periferia. Ela vai chegar nos grandes centros, numa galera que tem um maior poder aquisitivo, até porque são procedimentos caros. Hoje barateou bastante, né? Mas na época era bastante caro. A gente estava falando de que era possível viver com piercing só e viver muito bem. Hoje em dia, não. Nossa, eu lembro que eu ia comprar uma bolinha de piercing na época, tipo, era equivalente a R$25, R$30, uma bolinha de piercing. E hoje em dia... piercing, no White Cat, saía R$15, né, André? Uma pedra, né? Era muito caro. E, enfim, aí teve todo esse processo também, né, que diluiu tanto que perdeu-se um pouco, né, O glamour. e qualidades mesmo, né, a qualidade do profissional, a qualidade de ter um trabalho bem feito. Bom, através dos movimentos também de contracultura, essas modificações que chegaram primeiramente numa elite, a gente pode chamar, pessoas que podiam viajar para o exterior, que falavam inglês, que tinham acesso a esse material todo que era produzido na Europa, nos Estados Unidos e até na Ásia. Com esses movimentos de contracultura, essas movimentações corporais foram chegando na periferia também. E aí, junto com a moda, com a publicidade, né, a coisa só foi se alastrando. Então aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente já tem massa, né? Todo mundo já sabendo o que é, o piercing, muita gente. Então, se lá no começo dos anos 90 você viu uma pessoa com piercing no shopping, agora você anda e vê senhoras de 80 anos com piercing. E graças a esse processo, né? O louco é que fora chegou como punk, aqui chegou como clubber, né? Pois O clubber que fez essa visão do piercing. Porque sempre aqui tem um atraso. Um atraso, né? sempre chega com delay aqui. O delay. São uns 30 anos. É a mesma coisa do piercing umbilical. Da Argentina pra frente é extremamente masculino. Aqui, por causa das dançarinas de axé, a coisa saiu do masculino pro... Olha só. Bom, e aí também no ano 2000 a gente vai ter também uma maior prática das modificações extremas, né? Então os implantes, as línguas bifurcadas, as descalificações. Não vou nem ficar especificando o que é cada um, porque todo mundo sabe o que é, e provavelmente as pessoas que vão ver esse material também, porque são pessoas ligadas à tatuagem. Mas enfim, então é nessa primeira década ali do ano 2000 que a gente vai ter uma ascensão grande aí das modificações, graças ao senhor presidente André Fernandes, um deles, né? Depois dele a gente tem aí as ramificações, mas a raiz está nele. Bom, e aí aí eu fui para outros caminhos também, de pesquisar quem que falava dessas modificações corporais. Então aí a gente caiu numa mídia genérica, que é mídia generalizada, né? Televisão aberta, revistas, Veja. A revista Veja adorava falar das modificações corporais, falava muito mal. Ele sempre falava que eram pessoas desequilibradas, ligadas com drogas e com problemas com famílias. E é muito doido. A Veja ela teve um papel fundamental na depreciação da modificação corporal no Brasil. Depois os canais abertos também, né? Tipo a Record, por exemplo. O André lembrou muito bem de um caso do Fala Que Eu Te Escuto. E eles faziam isso sempre. Eu lembro que na época, anos 90 e começo dos anos 2000,
a Galeria Ouro Fino era um polo dessas práticas também, assim, né? E não só da modificação do corpo, mas tudo que estava ali inserido num contexto mais alternativo, aqui era um ponto. E aí a Record adorava fazer matéria aqui na Galeria Ouro Fino e sempre replicava na Fala que eu te escuto. Então eram pessoas endemoniadas, né? Enfim, drogadas, infelizes com a vida. E isso era um constante mesmo, assim, eles repetiam várias vezes. Uma pena. Teve um SBT Repórter, que eu acho que foi de 98, que foi o primeiro que mostrou a suspensão do André, que fez Superman. Vocês lembram disso? Lembro. Tipo, Também, falou uma pá também. que também tinha... Mostrou o Shannon fazendo o buraco da cabeça. A Record fez uma minha que era fazendo um piercing na língua. E aí foi muito louco, porque eles faziam o Gu, que trabalhava comigo, eles ficavam indo e voltando a imagem do cara assim com a língua. Então parecia um retardado e escrevia embaixo assim, modismo ou distúrbio? Aí não criando todo um cenário pra isso. O meu pode até ser modismo, mas quem escreveu é um distúrbio, com certeza. Pois é. Então, e aí foi ruim, né? Porque na verdade as pessoas, a sociedade no geral, que lê, que consome esses materiais de informação, né? Porque são materiais de informação, não são de conhecimento, mas de informação, acabam criando uma visão bastante distorcida da modificação do corpo, né? E a gente ainda sente reflexo disso até hoje. E acho que a gente vai sentir ainda por bastante tempo. Aí saindo um pouquinho da mídia genérica, a gente cai numa mídia específica, né? E aí mídia específica, a gente tem que pensar muito o BMZine, que o André já falou, o Snoop já falou também, que foi um dos principais, que ainda é hoje um dos principais sites da modificação corporal do mundo, e foi, acho que uma ferramenta de espalhar mesmo essa coisa pelo mundo, assim, saber, por exemplo, fulano que fazia um procedimento de tongue split na Itália, que outro do Canadá fazia de outra forma, e cruzar essas pessoas e transformar isso em uma rede social, em conhecimento também, né? Apesar de não ser correto usar isso como uma base de formação técnica, né? Uma pessoa não pode simplesmente se basear nisso, como eles já falaram, para ser um body piercer ou um body modifier. Mas acho que ter contato com esse site é essencial, porque tem, igual o André falou também, tem desde o cara que faz um corte ali todo errado até o cara top que desenvolveu a técnica mais fodida de determinado procedimento. Se você me permite, Thiago, eu acho que hoje em dia o BME ele nunca teve mais tão sólido, porque hoje eu consigo ver apontamentos do Shannon de uma forma muito mais madura, porque é o mesmo do seu, é a mesma coisa de você olhar o Flick Guys, entendeu? Eu olho esse site hoje em dia, a minha referência brasileira que eu tenho em relação a isso é o Flick Guys, porque eu sei que você é uma pessoa compenetrada, é uma pessoa que busca, e a mesma coisa que antigamente, de repente a intenção era só colocar mais um corpinho diferenciado ali e plum, não tinha explicação em relação a isso. Eu acho que assim, a coisa se tornou tão mais madura que você mesmo, conforme você publica algo, o que você acha arriscado, olha, confesso que acho isso. Então, poxa, tem uma diferença, entendeu? O que aconteceu. É evolução, o Shannon evoluiu, ele evoluiu. Exatamente. E assim, mas cabe a cada um olhar e julgar como que é, tá ligado? Porque assim, o BME pra mim foi muito bom. Porque foi ali dentro que eu conheci o Lucas, o Breno da Itália, fui conhecendo os caras antes de ver pessoalmente, até que chegou e cruzou meus caminhos com eles. Se não tivesse aquilo, de repente eu nunca teria cruzado eles na vida, tá ligado? Mas o problema é que aqui acontece assim, ó, os caras só vê a merda e quer copiar a merda. Nunca olha a coisa boa, tá ligado? Concordo. E, enfim, aí a gente voltando lá pro BMZine, acho que foi em 94, porque eu sou sequelado, não vou lembrar especificamente o ano, mas acho que é 94 mesmo. E, enfim, e aí ele foi um fomento, assim, para modificação do corpo, para body art também, para suspensão corporal, né? Saindo um pouquinho ali do BMZine que está no Canadá, aí a gente vai ter, alguns anos depois, a Piel Magazine, que inicialmente era uma revista, né, impressa, muito boa por sinal, e acho que igual a ela a gente não teve outra. E guardo a minha com carinho lá, porque é fantástica. Todas as minhas estão guardadas ainda. E aí, acabando a publicação impressa, se tornou um site muito parecido com o BMZine, mas aí mais trabalhando ali a questão da América Latina, né? E por muito tempo ficou em atividade em
encerrou agora em 2011. Fechou o site, acabou tudo. Trouxe a Segunda La Negra. Se tiver alguma coisa mais para falar sobre modificação do corpo, eles vão fazer impresso e não mais digital. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Piel por alguns anos. Foi muito legal, porque eu pude levar informação daqui para lá e receber muito deles também. Eu gosto muito mais de receber do que, né, acho que ganho mais. No Brasil a gente teve problemas, assim, a gente tinha alguns sites específicos, assim, mas ficavam fechados ali no âmbito quase pessoal, né? Então o Lagartixa tinha um site que aí era sobre os procedimentos dele, mas como ele era uma das poucas pessoas que fazia na época, era importante ver isso. Aí tinha o NeoArt também, que também ficava ali no âmbito pessoal, então era o que o Felipe fazia, ou o que os amigos do Felipe fazia, que aí era colocado ali. E o dia que o Felipe resolveu ser fotógrafo e não mais trabalhar com isso, ele tirou todo esse material do ar. Que a gente perdeu bastante, porque tinha eventos que rolaram por aqui, só ali que tinha cobertura disso, a gente não tem mais. O Kamikaze, o Pen Solution, enfim, a gente não tem mais isso. Mesmo o Lucas Spira com o Emílio, que fez uma performance, acho que você que Eu tenho esse material. Você tem? Eu tenho. Foi, assim, boa parte da loja do André Meia foi doada para mim. Entendeu? Assim, muita coisa. Todos os certificados dele da APT vai ser colocado dentro do museu, entre outras coisas, silks que eu te falei que eu tinha, entre outros materiais, tem material até do André. Do Fernandes guardado também. E vai ser tudo publicado ali dentro. Então, porque, tipo, na web a gente não tem mais isso, né? E tinha na Piel, na Piel tinha muita coisa do Brasil também, e aí Piel saiu, então a gente só perdeu, na verdade, de informação. Então, para quem pesquisa a coisa, e pra gente que quer, a gente falou muito das pessoas não terem mais uma relação com os que trabalham, né, essa galera da nova escola, e que eu acho que não é só na modificação corporal, eu vejo isso em várias outras áreas, que é uma galera nova, que elas não têm relação nenhuma com a história, e aí elas vão vivendo isso só o presente, que, né, os erros e os acertos eles não levam em consideração e fazem uma outra coisa, que enfim, não sei até que ponto isso é legal. E aí, enfim, a gente foi perdendo esses materiais, aí foi quando eu decidi criar o Freak Guys, né, em 2006, que na verdade não era nem para ser um site sobre modificação corporal, a minha discussão era outra. Eu queria discutir a questão da beleza masculina, oriunda das práticas da modificação do corpo, mas aí como faltava material, né, sites específicos, eu acho que acabou, assim, eu acabei ganhando esse presente, né? E aí o site está lá até hoje. Já pensei em acabar com ele várias vezes. Não. E foi muito doido, porque eu sempre ouvia pessoas que pesquisam, assim, de universidades, várias, assim, que eu uso o site como parâmetro, né? E como eu me senti mal quando eu via esses outros sites sumindo, né, do ar, eu falei, não quero fazer isso, a mesma coisa. Então fica lá, tá lá. E eu vou produzindo conforme meu tempo for permitindo. E aí, voltando para o BMZine, o Shannon, que o André falou, ele saiu, ele teve alguns problemas aconteceram lá, e ele saiu, ele criou o BMZine, produziu quase todo o material do BMZine, e ele foi expulso do site. E aí a gente ficou com um site bem defasado, com a qualidade bem baixa. Por anos, né? Por anos, muito ruim, assim, eu usava BMZine tipo quase jornal diário, assim, para ver tudo que tinha novo, era ali que eu via. Quando o Shannon saiu, acabou. E Shannon saiu do BMZine, saiu do IM, então ele criou um blog lá, e aqui ele também acho que estava de bode, começou a falar bem pouco de body mods, ele falava mais do trabalho dele com arte, com artesanato, blá blá blá. Então a gente perdeu muito quando o Shannon saiu. Aí recentemente ele voltou só para o Modblog. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, todo o material que eu, por exemplo, eu queria saber a história do Tongue Split, a história do Transdermal, a história do Lucas Spira, a Shannon tinha escrito, tá tudo lá ainda, tem a Wikipédia dentro do BMZine. E toda escrita pelo Shannon, assim. Entrevistas longas, assim, Shannon que fez. Então, assim, não dá, o BMZine sem Shannon não rola. Bom, e aí acho que da pesquisa é isso, né? Então essas coisas mais importantes, que a Body Mods quando vem nessa classe média, que depois ela vai, graças aos movimentos de contracultura, para as classes mais baixas.
ganha publicidade, ganha mercado da moda, ganha a mídia mais aberta, né? E com isso a gente vai ter um maior alastramento. Infelizmente a perda também, né? O piercing cai muito de valor, as pessoas, e qualidade também profissional. Depois essas mídias, né? A genérica, que sempre foi um problema. E agora está mudando um pouco até, eles falam coisas bonitinhas, assim, e positivas, acho que para a história da modificação do corpo. E as específicas que são essenciais para que a gente, né, esteja aqui hoje falando. Acho que esse espaço, fórum, apesar de pouca gente, e eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que realmente é importante, coisas que eu faço na PUC, fazer essas conversas assim que... Duas palestras no curso de História, uma para Antropologia e outra para pensamento contemporâneo. Foi lá na PUC, no curso de História que ela fazia lá também. Aí eu fui em outras universidades, cursos de arte, falar também. Então eu acho que essas conversas assim, e quando foi fazer a FliCon, que é um evento que o Lu falou já também, uma das coisas que eu queria muito era que a gente tivesse espaço assim. Né? Porque mais do que fazer, mostrar que eu sei fazer, é a gente ter esse momento para discutir, né? Para refletir. Mas e aí, você faz assim, por que você faz assim? Por que não tem isso? Eu penso que você poderia incluir isso. Conversar, né? Acho que a gente conversar pela rede social é muito legal, muito válido, só que a gente perde muito, a gente perde tom de voz, a gente perde olho no olho, a gente às vezes cria conflitos que às vezes se fosse pessoalmente não existiria. Perdão, às vezes uma frase muda tudo. Tudo, porque você não tem isso, né? Você não tá, o cara está rindo, assim, escrevendo, mas você falando, não, Nazareno. Enfim, eu acho que deveria acontecer mais, e até agradeço pelo espaço também. E acho que é isso. Aí o Freak Guys, como eu falei, era para ser um espaço para discutir a questão da beleza, acabou saindo, ganhando esse outro espaço para discutir o corpo no geral. Então hoje em dia, além da Body Mods e da Body Art, que eu costumo separar, para mim a Body Art é uma coisa, a Body Mods é outra. A Body Mods é qualquer coisa que você faça no seu corpo que interfira nele, é uma modificação corporal, desde cortar a unha até cortar um dedo. Então eu gosto de separar bastante, até porque trazem contextos e outras coisas pra gente. E aí atualmente no site, além de discutir isso, como eu falei, eu estou discutindo a questão do corpo no geral. Então a questão de transexualidade, a questão da dança, a questão da cultura do corpo no geral, acho que está entrando ali, e entrando cada vez mais, eu acho. E acho que é isso que a gente vai falar. Não falei mais.